Gravando. Boa, vamos lá. Pessoal, obrigado aí mais um dia, então. Estamos chegando na reta final aí, né? A gente está na quinta aula da mentoria e estamos bastante animados aí, porque a gente sabe que não é fácil, né? Todo sábado tá aqui, das 9 da manhã até meio-dia. Então a ideia é que hoje eu e o André montamos um material super bacana aqui falando de Python. Fiquem tranquilos, tá? A próxima aula a gente vai falar de novo de Python, porque não é em uma aula que vocês vão absorver todos os conceitos, tem bastante coisa. Mas vamos lá, Andrezão, pra cima. É como o Lucas comentou, pessoal, assim, aprender uma linguagem de programação do zero é uma jornada, é algo extenso. Tem profissionais que fazem isso o dia inteiro, há muitos anos, né? Um engenheiro de software, por exemplo. O tipo de programação de um engenheiro de software é diferente de um cientista de dados, de um AI engineer, mas com o tempo tem tudo se convergido a fazer código bem feito. Mas assim, hoje a gente vai dar uma pincelada nesse assunto. Mas assim, quem animar, quem gostar, eu recomendo muito ir atrás. Assim, é muito gratificante. Acho que hoje, com ChatGPT e outras ferramentas, não quero dizer que ficou mais fácil programar, mas tirou várias barreiras que às vezes desanimava ali o iniciante. Às vezes, uma letra que você botou errado ali numa sequência de mil códigos que você fez, faz o programa não rodar e aquilo desanima, você gasta horas para fazer uma coisa besta. Acho que ainda gasta hoje isso, mas menos. Então, assim, eu incentivo muito a todo mundo a aprender a programar pelo menos um pouco, porque, pelo menos para mim, abriu minha cabeça em relação ao mundo, tentar entender como é que as coisas funcionam, que não teve mais volta. Não à toa fui para a área de engenharia da computação, foi o que programar fez me apaixonar por esse mundo. E acho que assim, e ainda mais hoje, com IA engolindo tudo, programação, minha opinião, não vai ser substituído por IA. Acho que assim, ter o especialista que vai olhar o código, entender o que está acontecendo, é essencial, vai ser assim por muitos anos ainda. E assim, é uma trilha sensacional. Se você ter o poder de fazer algumas automações com Python, algumas análises, te abre uma habilidade que não tem volta. E aí aqui, pessoal, bom, uns, uma introduçãozinha que a gente já fez outras vezes aqui. O Lucas já apresentou, me apresentei 2 semanas atrás. E aí hoje a gente vai dar uma revisada no que faltou de 2 aulas atrás, da parte de joins, né, que é juntar duas tabelas, três tabelas, n tabelas. Então, rever esse assunto. E depois a gente vai para o assunto de IA. O Lucas vai fazer um grande overview desse universo de IA. A gente fala muito, né, de... Antes era machine learning, agora é GenAI, como é que tudo está relacionado. Antigamente era IA, só IA assim que falava, né, mas falava muito pouco, era uma coisa exclusivamente de laboratórios e faculdades de ponta. Hoje disseminou muito rápido. E o porquê do Python, né? Onde é que o Python entra nisso tudo e botar a mão na massa ali. Já fazer algumas coisas para a gente tangibilizar que seria uma IA na prática. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente terminou na aula passada de SQL, né? Então, 2 aulas atrás, essa parte de join, que seria pegar duas estruturas de dados e juntar elas em uma só. E esse juntar elas pode acontecer de várias formas. Quando a gente pensa puramente no SQL, a gente está falando do join. Ou seja, eu tenho uma tabela, eu tenho outra tabela, e existe algo em comum entre essas duas tabelas. No exemplo aqui, na. Eita! Espera aí que deu uma interferência no meu fone aqui, um minuto. Entrou o rádio do gás aí. Gente, eu não tenho ideia do que aconteceu. Até perdi a apresentação. Um minutinho, pessoal, desculpa. Eu já sei o que aconteceu.
Vocês conseguem me ouvir? Normal, André. Ela foi. Normal também. Ele conectou no telefone da minha esposa. Aí eu comecei a ouvir um monte de negócio, uns vídeos, não tô entendendo nada. Até nos Bom, long time ago que a gente escutava a vizinha conversando no telefone. Isso significa que ela tá roubando meu fone. Olha aí. Mas tá normal, Então, tá? Pode seguir. boa, desculpa, pessoal. Então, aqui, basicamente, a gente quer juntar duas tabelas, ou mais tabelas. Eu poderia ter 20 tabelas. Na prática, não é bom fazer isso, com muitas tabelas. Mas eu quero juntar essas duas tabelas em uma tabela para facilitar minhas consultas. E até habilitar alguns tipos de consultas que não seria possível se as tabelas estivessem separadas. Então, aqui um exemplo, eu tenho a tabela A, que tem o ID e o nome do produto, e a tabela B, que tem o ID também, que é o mesmo e é relacionado esse ID entre as duas tabelas, e o preço. E eu quero juntar isso numa tabela só. É aí que entra o join. Nesse caso, tem o left join, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa. Mas, basicamente, eu quero usar esse identificador comum entre as tabelas, que é essa foreign key, para juntar numa estrutura só e facilitar minhas consultas. Eu não poderia fazer uma consulta de relacionar produto e preço usando só a tabela A ou só a tabela B. Daria para fazer separado? Até daria, mas ia dar muito trabalho. Então, é mais fácil juntar numa só, que eu já tenho uma estrutura muito mais fácil de ser trabalhada. Aqui é um outro exemplo, e aqui é um spoiler, né? Pandas, ali que está escrito no título, é o que a gente vai estar usando com Python daqui a pouco. E aqui é um outro exemplo de join, em que a chave primária não é um número, é uma palavra, né? No caso, são as frutas. Então, essa chave estrangeira, desculpa, essa relação entre as duas tabelas pode ser qualquer coisa. Podia ser data, no caso aqui, texto, uma palavra. No caso anterior, era número. E aqui a gente está juntando pelo nome da fruta e pegando mais informações nesse tabelão que a gente chama. O que esse tabelão faz? Ele ajuda muito a gente a fazer análises, simplifica as consultas, e principalmente para o final da sala de hoje, que já vê Machine Learning, esse tabelão é essencial. Todo projeto de Machine Learning, no fim, vai gerar um tabelão. Eu vou ter todas as informações necessárias que eu vou colocar dentro de que vai ser usado para criar um modelo. Então, join é basicamente assim juntar essas tabelas. E aí a gente pega o exemplo que a gente começou 2 semanas atrás, que a gente tinha as chaves primárias, que é o coluna ID. Nesse caso, esses IDs são diferentes. Eu não poderia pegar a tabela cadastro e juntar com o ID da tabela de transações. Não são colunas que têm alguma relação. Então, eu tenho que pegar a tabela cadastro, a coluna ID cadastro da tabela cadastro e juntar com a coluna ID cliente da tabela de transações. Com isso, eu consigo relacionar, por exemplo, o nome da pessoa e as transações. Onde é muito usado isso? Por exemplo, banco digital. Quero entender no atendimento as transações de um cliente. Eu tenho uma tabela de clientes e eu tenho uma tabela de transações. Eu faço o join entre essas tabelas para ajudar no atendimento, entender o que aconteceu, ver as últimas movimentações. E assim, join é o dia a dia de SQL para construir a tabela que você vai começar a sua análise de dados. Aqui na mesma linha de exemplos, já mais mostrando a parte do SQL. Eu tenho um SQL, aqui vários comandos, né? O select, o from, o where, group by, o order. É como se eu pegasse aquela caixinha do from e expandisse ela para juntar. Assim, quero uma tabela maior ainda. E vou juntar uma ou mais tabelas. Então, aqui a gente tem a tabela de transações junto com a de clientes. O que acontece? Então, por exemplo, o Felipe, a gente tem aqui, vamos ver, são 3 linhas de cadastro, 3 linhas de transações aqui. Na verdade, o cadastro vai ter um pouco mais de clientes, só que são os clientes que têm transação. O que eu vou acontecer? Eu vou juntar essas duas, mas quem não tiver registro aparece como nulo. Porque eu estou falando left join, ou seja, cadastro. É como se a cada tabela cadastro tivesse estática, eu não vou mudar nada nela, mas eu vou juntar de lado assim a tabela transações e relacionando a nível de ID com ID cliente. E aí me retorna uma tabela que é muito mais fácil de trabalhar, querendo usar informações de clientes e transações. Se eu faço o inverso, ou seja, aqui, reparem, antes era from cadastro, left join transações.
Agora é from transações, left join cadastro. A minha referência, a minha base estática, digamos assim, mudou. Então são só as transações. E aí eu só vou pegar aqueles cadastros que tem pelo menos uma transação. Então, o ideal aqui é sempre entender qual que é como se fosse o pivô que você quer deixar, que é essa tabela que vai receber essa outra tabela. Quando eu comecei a aprender SQL, que foi na faculdade, mas é aquele SQL mais ou menos ali, mas daí no trabalho principalmente, eu falava, puta, eu tenho que saber tudo de SQL, tenho que saber lá o full outer join, o right join. Eu acho que dá para contar na mão, nas duas mãos, assim, às vezes que eu usei o full join. É mais para caso de debugar ali, para ver o que está acontecendo aqui, por que uma tabela não está batendo com a outra, aí você junta as duas inteiras ali, vê o que está acontecendo. Não falo nem 80-20, acho que o 95% assim, da indústria é o left join mesmo, ou o inner join. Então, o inner join, ao invés dele retornar esses nulos aqui, ele já retornaria a primeira linha, que é me dá o que tem de comum entre as duas tabelas. E então vocês aprendendo bem left join, inner join, meio que acabou assim. Raramente vocês vão ter que usar o outro. E geralmente só com esses dois vocês conseguem recriar essas outras informações. E então assim, mantenha o mais simples possível e foque no left join, no inner join, que vocês vão resolver todos os problemas de SQL que vocês vão ter daqui para frente. Aqui a gente entra na curiosidade que a gente mostrou na aula passada, né? Então a ordem que a gente faz nosso SQL é diferente da ordem de execução. Então, tá vendo que a primeira execução é o from? Aqui ele já vai fazer os joins, ele já vai juntar as tabelas. Tudo isso é um olhar de otimização que o SQL tem para primeiro me pega essa tabelona e já faço um filtro. Quanto menos dados eu estiver trabalhando, mais fácil é de botar na memória, de fazer as consultas. E aí, com isso, a gente volta aqui no nosso exemplo prático. Tem aquele ambiente online, a gente tem a nossa tabela de usuários e temos a tabela de transações. E aqui a gente vai fazer algumas consultas para ver a diferença entre elas. Então, por exemplo, aqui é um pouco do exemplo que a gente mostrou, né? Tem a tabela de usuários e eu estou fazendo um join, um left join com a tabela de transações. E aqui retornou 10.000 linhas. E provavelmente retornou tudo isso, que é o número da tabela de transações, que é 10.000, porque todos os usuários têm pelo menos uma transação. E aqui eu vejo, por exemplo, eu estou pegando todas as colunas, lembra do asterisco? Então, tenho todas as colunas da tabela de cadastro e depois todas as colunas da transação. Então, eu sei que esse cliente aqui, a Juliana Rodrigues, que na tabela de transação sozinha, eu não sabia quem era, só tinha o ID dela, mas eu não sabia o nome, fez uma transação aqui de um valor de 6.700 e pouco, um depósito via boleto. Então, basicamente, o join é para a gente ter umas tabelas mais informativas do que as tabelas separadas. Se eu quiser inverter isso, eu quero pegar primeiras transações e enriquecer ela com informações do usuário, e não o caso atual, que é me dar a tabela de usuários e enriqueça com transações. Eu só vou inverter aqui as tabelas. Então, isso vai fazer mudar a ordem das colunas, basicamente, porque o resultado final é o mesmo. Mas aqui mudou, meio que inverteu. Lembra o valor de 6.000 e pouco da Juliana Rodrigues? Ela deve estar aqui no final, o nome dela, que é Juliana Rodrigues. Mas agora começa com as transações. Então, isso aqui, só por curiosidade, seria o right join, em que eu tenho meu pivô é o A, mas eu estou usando como referência o right join o B. Então, fica esquisito pensar nisso. É sempre mais fácil. Vamos pensar no left join, porque eu consigo resolver o caso do right join, que é só inverter o from e quem que eu estou juntando de lado ali a tabela. E aqui a gente pode fazer vários cenários disso. Então, qual que é a vantagem de ter essa tabela junta? Eu posso ter uma tabela final que tem essas duas tabelas juntas e fazer consultas que eu precisaria fazer individualmente nas duas tabelas. Até agora, alguma pergunta de join?
Pra mim tá bem tranquilo. Boa. Ali, só uma dúvida. Na onde você coloca from, aí você coloca transações. E aí, nesse caso, não precisa do as, né, ali. Esse aqui é opcional. Ah, legal. Vamos ver. Aí eu É, fiquei. Um pouco do que o André já comentou aqui, pessoal, principalmente ali, talvez a Pamela e o Márcio, assim, que não teve tanto contato com SQL no dia a dia. Lembra daqueles processos de modelagem que a gente tem lá Star Schema, Snowflake, de quando as tabelas estão separadas, que a gente tem tabela transação, cadastro, toda tabela vai ter que ter uma chave ali diretamente, né? Pelo menos a modelagem deveria, né? Um bom DBA ali, que é um profissional que é pouco falado, quando ele está fazendo esse processo, ou um engenheiro de dados está fazendo esse processo de construir essas tabelas, ele tem que pensar nessa modelagem de como que as coisas vão se conectar. E é o que o André falou aqui, eu também, André, eu acho que raramente eu usei um full join ou um right join. A maior parte dos casos é left join ou inner join. Na verdade, é muito mais left join quando você quer trazer todos os campos da outra tabela. Vai vir nulo, vai, mas eu quero ter o máximo possível de informação. E o inner join é quando eu quero algo específico, aquela transação, aquela pessoa, eu quero só enxergar as informações. É quase um filtro ali direto, mas é um filtro trazendo de um para um. Tem que ter uma relação direta, senão não vai aparecer. Perfeito. E por que eu gosto muito do left join? Com o left join você consegue fazer o inner join também. Porque lembra que eu mostrei aqui nesse nesse caso aqui que veio esses nulos que não tinha transação desses clientes? Se eu faço um left join, coloco um where e dê cliente igual a nulo, é diferente de nulo, eu só vou estar retornando esses clientes aqui, que é justamente o inner join. Então, sabendo o left join muito bem, você não precisa saber mais nada em relação a joins, assim, de outros comandos. Então, e aqui a gente pode criar consultas usando menos informações, menos variáveis. Aqui a gente fez uma subseleção delas. E aqui eu uso o prefixo do nome da tabela que eu estou chamando. Aqui eu poderia chamar de user. User é ruim, porque é o nome do... Acho que é um nome nativo, né, sistêmico. Vou dar user tabela aqui. Aí vem aqui user tabela, user tabela. Então, o SQL ele é muito flexível sobre o que eu quero botar. E aí a facilidade disso é que botando uma letra no começo, eu não preciso ficar digitando usuários toda vez. Se eu não tivesse esse U ou esse T, eu teria que botar aqui usuários, aqui transações. Parece pequeno, mas no dia a dia faz muita diferença isso, precisar digitar menos. E fica mais limpo também de ler. Então, é muito comum vocês olharem isso aqui, ter uma tabela e quase que um apelido dela para você usar ali dentro dessa consulta. Posso fazer uma pergunta? Claro. No caso, no dia a dia, é comum usar uma letra só, porque eu vejo, eu não tenho, né, contato com outras pessoas, eu acabo vendo só o que a IA às vezes me apresenta. E geralmente ela faz com, ela faz com uma letra só, sabe? É comum. Ah, beleza. Até assim, se a IA está cuspindo isso, é porque ela aprendeu com dados e muitos deviam ter uma letra só, mas é bem comum. O que eu vejo é uma, duas até três letras, porque às vezes a tabela é usuários ativos. Tem uma tabela assim, e Aham. transações efetuadas. Aí é comum ser o A e T. Aham. Então, usuários ativos anual. Estou chutando aqui. O A, às vezes faz assim, sabe? Eu Sim, vou sim. colocando como se fosse a primeira letra de cada palavra. Acho que fica até melhor às vezes, porque só a letra às vezes acaba até confundindo a cabeça. É, mas assim, com o É tempo você vai prática. pegando prática, você vai bater U, você já vai procurar aqui qual das tabelas tem um apelido de U, porque
Não é uma boa prática, mas acontece sempre. É muito comum a gente estar trabalhando, mais em engenharia de dados também, que a gente quer fazer várias agregações, e a gente encontra coisas desse tipo assim, ó. Aqui não vai funcionar porque não existem essas outras tabelas. Sim. E assim por diante. Então, eu começo a ter aqui, e aqui vai ter PR, história de rico, por exemplo, entre várias outras informações. Então, aqui eu começo a ter muitos, e às vezes fica mais fácil bater o olho e ver, ah, beleza, aqui é a UT, aqui é a PR. É menos direto que tivesse escrito perfil risco, mas acaba ficando mais limpa essa parte. Então, assim, eu me acostumei bastante com uma letra só, mas é menos direto. Você tem que pensar um pouco, você tem que parar, olhar ali e entender qual que é qual ali. Mas na hora de escrever também ajuda, porque às vezes é muitas colunas, né? É, e aí eu posso também fazer assim, se eu quero todas na U, que é clientes, e eu não quero todas da T, eu posso deixar aqui, U me dá todas as colunas, e na T só me dá essas, que é a transação. Então, de novo, assim, são coisas muito flexíveis e a gente vai aprendendo com o tempo usando SQL no dia a dia. Eu, Lucas, todo mundo na área de dados tem anos aqui de SQL no dia a dia, mas no começo, eu vou ser sincero, eu morria de medo de SQL. Era uma coisa que, assim, eu vim do Python, da programação, assim, tradicional, e eu sempre achei muito mais fácil fazer as coisas no Python, que a gente vai ver que dá para fazer quase tudo que a gente faz na SQL no Python. Na verdade, dá para fazer tudo, né, mas de formas diferentes. E eu achava muito mais fácil pensar pelo Python. Mas depois que eu virei a chavinha da SQL, e tem várias outras vantagens de estar usando a SQL, aí eu gosto muito também. Aí eu parei de ter medo, eu comecei a usar mais no dia a dia. Porque dá para falar assim, ah, não, prefiro Python, dá para você quase não usar SQL na sua vida. Porque você consegue fazer tudo no Python. O contrário não é tão verdade. Se você só sabe SQL, não sabe Python, você vai ficar limitado em termos de o que você pode fazer de projetos. A gente vai abordar um pouco aqui do Python no dia a dia. Pessoal, sobre joins, algum ponto? Pra Não mim tá consigo. tranquilo. Opa, olha os spoilers aqui. Oh, ficou chateado, o Teams não deixa fechar o. Tipo, eu entro com o Teams, mas ele sempre abre o Teams do trabalho do Fleury. Ele tem que Quando eu entro. alternar lá direto, senão ele fica subindo. O meu também. Marcel, Boa. tudo bem? Bom dia. Márcio, eu acho que tá por aí, Márcio. Não sei se ele tá aí. Bom dia a todos. Bom Eu, dia. já Bom que dia. eu vou participar ouvindo alguns acontecimentos externos, não me deixou acompanhar totalmente o curso, mas estou vendo online e ó, parabéns pelo curso, parabéns a todos aí pelo envolvimento, viu? Opa, muito obrigado, Márcio. Espero que fique tudo bem por aí. E ao longo da semana, se você ver as gravações depois e quiser tirar uma dúvida, é só avisar, tá? Que a gente vai Com conversando. certeza. Mas hoje eu estarei aqui ouvindo. Maravilha. Que bom. E então, assim, join é essa parte que a gente fecha todo, assim, todos os comandos de SQL que a gente pode ter no dia a dia. E depois é o que a gente vai linkar na próxima parte da aula, que é o uso do Python. Porque geralmente eu vou pegar o SQL, vou construir uma tabela final ou parcial, e aí com Python eu vou incrementando ela, porque o SQL vai ser usado para interagir com o banco de dados. Que a gente vai ver um pouco para frente, eu consigo usar SQL ou Python para a mesma coisa, fica uma confusão, e tem muito uma questão de preferência ou padronização dos times de dados, de quando usar cada um. Mas o SQL a gente acaba principalmente usando para interagir com os bancos de dados. E aí que a gente começa a vir para a parte de IA, mas aqui só uma curiosidade. A gente viu 2 aulas atrás que a Oracle era o maior banco de dados.
Não sei se vocês viram, a Oracle deu uma porrada nas ações da empresa. Ela investiu muito em IA, ela era puramente de banco de dados, a empresa. O Larry Ellison, né, já era um dos homens mais ricos do mundo. E aí começou a investir muito em IA, perdeu várias ondas, né, do cloud, entre outras. Acho que ele teve a visão do IA e agora ele voltou a ser uma das empresas mais valiosas do mundo, assim, cresceu muito. E então a gente vê o poder que essas empresas têm, assim, quando elas já dominam o universo de dados, tecnologias, conseguem se adaptando. Pode falar, Pan. Pergunta simples aqui, André. A sintaxe delas, né, como todas aqui, elas mudam muito, que nem às vezes a gente tem em outras linguagens de programação? Eu acho que eu gostaria que mudasse mais, é que elas mudam tão pouco que atrapalha no dia a dia. Que Então, vou aí dar um fica mais exemplo. difícil de achar, né? Você fala assim, mas o que muda ou não? O SQL Server, que é o terceiro ali, eu quero fazer um limite 10, ou seja, só me retorna as 10 linhas nessa consulta. Eu ponho no final limite 10. Desculpa, o MySQL ou Postgres. O SQL Server eu ponho select top 10, top 100. Então, são diferenças sutis que quando você muda de banco de dados, você fala assim, vai ser a mesma coisa. E, putz, começa a dar um monte de errinho. Porque muda um detalhe, principalmente vai mudar nas funções proprietárias que cada banco tem em relação a tratamento de campos de tipo data. Data é um inferno de trabalhar. Cada banco tem sua regra, cada país usa data de um jeito, né? Às vezes começa com ano, americano que começa com mês, dia, ano. Aqui no Brasil e resto do mundo, né? Os Estados Unidos faz tudo diferente, é dia, mês, ano. Então, são mais essas funções específicas de pega esse campo e transforma em data, ou muda essa data para tanto. Então, são mais nessas partes que vai pegar. E aí, para saber essas diferenças, antigamente ia falar documentação de cada banco, hoje é ChatGPT. Mas a documentação é ainda o melhor lugar para você estar vendo exatamente o que um banco oferece. Valeu, obrigada. Imagina. Geralmente o Esses básico é muito detalhes, parecido, mas funções mais específicas muda bastante. E assim, dá dor de aqui, cabeça, hein? é, eu vou falar, isso aqui é o Access, né, que é o do Excel. Quais que eu sei que são, apesar de ter o ranking aqui, né, por exemplo, IBM DB2. Você escutou isso? Já pensa assim, é legado. É algum projeto antigo que está usando ainda. SQL Server está no meio do caminho, Oracle também, coisa mais antiga. Muito bom, assim, extremamente robusto, parrudo. Hoje em dia é MySQL, Postgres, SQLite é muito usado para desenvolvimento local. MariaDB são os criadores do MySQL, mas que fizeram um open source. O MySQL ele é open source, mas ele é da Oracle, então a Oracle domina banco de dados, né? Somos dois juntos. Então, assim, tem diferença. No fim, é importante você saber uma muito bem. Minha sugestão é, se quiser estudar um banco de dados, Postgres. Está numa curva de crescimento, de adoção, de qualidade impressionante. E aqui são os operadores condicionais que a gente tinha mostrado, é mais uma curiosidade que nós SQL usa bastante na parte dos filtros. E a gente entra na parte do IA aí que o Lucas vai tocar. Quer puxar a apresentação, Lucas? Então pode ir. Pode ir? Então vamos Pode ir embora. aí. Senão, vamos lá. Pessoal, acho que algumas pessoas já viram esse slide, talvez a Pan, acho que já deve ter visto aí em algum momento, algum workshop. Mas esse slide aqui eu acho que ele resume muito bem para quem quer começar na área. E eu trouxe ele de novo porque a gente vai estar focando muito na segunda camada. Desculpem minha voz aqui, que eu tô com a garganta um pouco ruim ainda. E aí, quando a gente começa a olhar um pouco para essas camadas, tem 5 camadas aqui. Alguns desenhos o pessoal mostra até 6 camadas. A primeira camada, que é o que o pessoal está começando a falar, pô, AI, que é a parte de Artificial Intelligence. Basicamente, qual que é a ideia da inteligência artificial, né? É fazer um reconhecimento de padrão, de padrões, e tentar resolver algum problema complexo, buscando ser o mais próximo das tomadas de decisões do ser humano. E aí tem um problema aqui, porque é,
o pessoal sempre fala assim, cara, inteligência artificial vai roubar meu trabalho? A inteligência artificial vai dominar o mundo? Que é o que o pessoal começa a colocar aquele, não sei se vocês já viram aqueles vídeos no Instagram do um robô andando ali, caindo e fazendo várias atividades. E eu falo, cara, aquilo ali é para o pessoal chegar naquela etapa do robô andar ou ele conseguir fazer uma atividade muito simples de ir lá e pegar uma xícara. Provavelmente ele passou por vários e vários e vários testes. E a gente aqui, como humano, a gente não pensa muito. Eu vou lá e pego a xícara. Eu não fico uma hora me testando aqui para ver se eu vou pegar ou não. Então, existe essa ideia de tentar se aproximar do comportamento humano. Existe a ideia, né? Existem feiras, né, em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na China, mostrando esses humanoides aí trabalhando e fazendo algumas atividades específicas. Se a gente começa a pensar em inteligência artificial, o robozinho que eu tenho aqui da Kabum, né, que ele faz o mapeamento ali dentro do apartamento. As primeiras vezes, alguns robôs um pouco menos inteligentes, eles vão batendo em tudo que é lugar, até fazer o mapeamento. Não sei se vocês têm um desses dentro do apartamento. Até desliguei o meu aqui com medo do cachorrinho faz cocô em tudo que é lugar aqui. Então, vamos deixar esse negócio desligado, vai que vocês já entenderam aí, né? Pode dar ruim. Então, essa é a primeira camada. A segunda camada é uma camada que a gente já trabalha há muito tempo. É uma camada que eu já olho para isso, já estou vendo isso acontecendo desde a época do Mercado Livre. Olha que já faz um tempinho. Que é basicamente você. Pode estar muito ruim. Que é basicamente você. É um subconjunto da IA que vai utilizar, a partir de um padrão de dado, a partir de uma volumetria de dado, ele vai tentar replicar aquela informação, né? E aí aqui a gente cai em duas quebras, modelos supervisionados e não supervisionados. Vou pegar o exemplo de prevenção à fraude, que foi basicamente meus últimos 8 anos aí de carreira nessa área. Eu já tenho um conjunto de dados, eu já sei ali o que é transação fraude e não fraude. Então eu repasso isso para o modelo. E com base nesse comportamento, ele vai replicar isso para frente. Então, o dado que está sendo inserido lá é o dado que ele vai tentar simular para frente ali, tentando trazer alguma previsibilidade. A terceira camada, a gente chama de Neural Networks, que basicamente é uma série aqui de nós. Esse Neural Networks está muito próximo ali já do Deep Learning, já falando de Deep Learning também, que é esse subconjunto do Machine Learning. E aí aqui que a gente começa a falar um pouco mais entre essas duas camadas de redes neurais. Dali para frente, é onde a gente entra num nível de complexidade absurdo. Não sei se, eu acho que eu já até mostrei para vocês em alguma dessas mentorias como que funciona uma rede neural. É complexo. Você tem um input de informação de um lado, você tem no meio ali um monte de nó, um monte de cálculo acontecendo, e depois você tem um output, e o que a gente chama de, não é um termo que eu gosto muito, mas o mercado fala exatamente assim, que é o famoso termo de caixa preta, você não sabe direito ali o que o modelo está gerando de resposta. E é aqui gera uma problemática, porque aí a gente começa a entrar na última camada, que é a camada generativa, que é a partir de um dado eu começo a gerar ou generar de fato outras informações. Um exemplo, texto, né, que o ChatGPT ele começa ali, meados de 21, 22 ali, você começa a ver a quantidade de texto que ele vai generando ali, só que um texto absurdamente errado para quem testou as primeiras versões, e esses textos, né, esse modelo ele vai sendo aprimorado. Então, pode dar um clique aí, Andrezão, por favor. Aí. Aqui a gente tem, desde a primeira camada até a última camada, a gente tem diversos tipos de algoritmos. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está querendo entender comportamentos emergentes, a gente está querendo fazer algum reconhecimento de fala, a gente está tentando entender um pouco mais sobre como essa inteligência artificial ela está sendo construída, se ela está sendo construída dentro dos principais pilares éticos, que vai ser um slide que eu vou falar, porque não lembro quem, mas alguém falou, pô, fala um pouco sobre ética também, de como que está isso no mercado. E aí, quando a gente cai na camada de machine learning, a gente tem alguns algoritmos que talvez vocês já devem ter até ouvido falar, devem ter até escutado alguém aí falando de corredor, que são os modelos de árvore, os modelos de caminhos, que são os modelos de classificação também, modelos de regressão, que talvez são os modelos mais simplistas ali. Tem uma empresa que foi vendida recentemente aí, né, uma empresa para o Serasa, que
basicamente 80% dos modelos deles de fraude eram modelos construídos em cima de árvore. E a gente pode até abrir aqui, talvez numa próxima mentoria, a gente trazer um pouco para vocês como funciona esse modelo de árvore, que é muito simples e ajuda bastante aí a tangibilizar a decisão ali do algoritmo em si. E aí, quando a gente cai ali mais para a parte de neural network, que é a parte de como que eu consigo lidar um pouco mais com modelos já um pouco mais complexos, a gente tem todos esses outros algoritmos, desde RNN, CNN, a gente tem LSTM. Eu não vou entrar aqui no mérito de cada um desses algoritmos, porque é bem complexo. E aí, por fim, a gente tem toda a parte ali de Foundation Model, que é os famosos GPTs da vida. O pessoal conhece muito o ChatGPT, porque foi o que abriu portas aí para esses outros GPTs. Mas a gente tem Gemini Pro, a gente tem a própria Cloud, a gente tem a própria. Chama agora, tem a Ullama também. O Ullama se encaixa dentro desse Foundation Model. O DBRX, que é da própria Databricks, que a gente utiliza, a gente usou bem pouco lá dentro do Fleury, mas é também um tipo de modelo aí de GPT. E o Copilot, que é da própria Microsoft. Então, assim, aqui a gente já está falando mais ainda de recursos avançados. Eu vi até recentemente uma notícia que, não sei se é verdade, que nem o próprio pessoal da OpenAI que construiu esses modelos deles, nem eles mesmos conseguem explicar por que que o modelo está tendo aquela saída de tão complexo que fica o resultado ali. É muito dado que está entrando, mas no meio do caminho ali eles não sabem exatamente como que essas redes estão se calculando. E existe até um contraponto de você usar outros algoritmos para você conseguir explicar, trazer o que a gente chama de explicabilidade desses modelos. Pode falar, Nathan. Pergunta aí. Dentro desse mundo, né, vamos por das IAs, eu vi, né, algumas aí seriam open source. Precisa de muito poder computacional para colocar ou algo do tipo, ou não? Você sabe me dizer esses Não, modelos assim mais, precisa. enfim. Porque, assim, tem alguns modelos que eles conseguem rodar localmente, você vai conseguir rodar na sua máquina, mas o output de cada token, né, cada pedaço de palavra, a palavra inteira, vai demorar para sair. Aham. Então, você vai conseguir rodar, mas vai ser muito devagar e vai ser modelos pequenos, ou seja, modelos, em português, claro, né, mais burros. Então, modelos menores, foram menos parâmetros. Tem um processo chamado quantização, que você pega um modelo grande, de muitos parâmetros, sei lá, muitos bilhões, e você consegue meio que reduzindo ele para menos parâmetros. Ainda bilhões, mas na camada de poucos bilhões, ao invés de ser 400 bilhões, que nem uns modelos grandes. E aí você consegue rodar na sua máquina com uma performance boa. Os problemas? É a performance que você vai ter. Então, e em alguns modelos você não vai conseguir rodar localmente. Open source grande tem o Llama e o DeepSeek. Sim. Então você pega o Llama de centenas de bilhões de parâmetros, você não consegue rodar na sua máquina. Nem o de 80 bilhões. Assumindo que uma máquina de 16 GB de RAM, por exemplo, e uma GPU simples. Quem consegue Uhum. rodar localmente, as pessoas que são mais, usa para o hobby, gosta de ter local, quando não é uma empresa, né? Que teria um recurso maior, eles têm hacks de GPU na casa deles. Então, um GPU tem umas 4, 5 GPUs para poder rodar esses modelos de uma performance aceitável. Como se fosse aqueles computadores de cripto, né, de mineração, né? Exato, exato. São GPUs mais modernas ainda, são GPUs muito caras. Tem Uhum. GPU que de 10 a 30 mil reais, assim. Algumas, as mais modernas que a Meta compra da NVIDIA, a Amazon, essas empresas grandes que estão tudo comprando da NVIDIA, tem alguns que chegam a 80 mil reais, 100 mil reais. É. Então, é muito caro, essa que é a tecnologia de ponta, é específico para essa parte de rede neural. Então, que assim, o universo de machine learning tem lá uma porrada de algoritmos que a gente está vendo ali, desde o Caminhos, máquina de vetor, entre vários outros. Aí, dentro desse universo, tem redes neurais
começou a dar muito certo na frente de redes neurais, aí começou a ter o deep learning, ou seja, uma rede neural com mais camadas, mais parâmetros, e aí, em paralelo, a indústria foi evoluindo o poder computacional, foi fazendo hardwares específicos para rodar essas redes neurais. Então, o Google tem a TPU, a tecnologia própria deles, que a gente vai ver no Colab, que tem disponível, e o outro player é a NVIDIA, que domina isso. Então, é muito caro rodar localmente. O que a indústria tem trabalhado é para criar modelos muito bons, mas pequenos, para rodar no computador e principalmente no celular. Caramba, É isso que eu ia tá falar. legal. Obrigado, acho que ficou bem claro. Imagina. Existe essa evolução de tentar reduzir o máximo possível. Tem um que é, estava vendo, tem um modelo que é também um GPT que é open source assim, que é o do acho que é Maritaka AI também, que é um brasileiro que criou. Então tem essa complexidade que nem o André comentou, que você não vai conseguir rodar na máquina direto. E aí para isso que servem os ambientes aí, que nem um Databricks da vida, para você poder acelerar. E aí passando aqui, pode. Só curiosidade, tem um projeto chamado Olema, Nathan, depois dá uma olhada, que Acho ele que eu já ouvi facilita falar muito nele. você... Oi? Eu acho que. Não, confundi com o Lhama, não. Eu não ouvi falar desse. Parece. Parece É, também. saiu bem no começo, assim, logo depois saiu o ChatGPT, saiu os modelos open source, aí criaram esse Olema, que aí você pode, na sua máquina, você instala esse programa e você fala assim, quero usar o Qwen 3, quero usar o DeepSeek V3.1, aí ele já baixa o modelo e você começa a usar. Caramba. É um bem facinho, assim, e cresceu muito. Mas com Quase um padrão da indústria já. menos parâmetros ali, né? Oi? Mas ele roda com menos parâmetro dentro da sua máquina, é Então, ele isso? vai ter todos aqui, vai ter desde os grandes até os menores. Aí você tem que ver qual que vai rodar na sua máquina. Então, por exemplo, esse Entendi. Embedding Gemma. A linha Gemma do Google são esses modelos menores. Então, a 300 milhões de parâmetros. Talvez esse aqui rode. Sim. Aí você vai vir aqui e vai, pelo Llama, assim, pelo terminal, você vai conseguir rodar ele e usar localmente. Aí você pode ir testando. Ah, bacana. Top demais. Obrigado aí. Imagina. Ó, Manda ver, Lucas. e aí, passando aqui um pouco sobre as camadas, né? Existem algumas camadas de que é o público que vai de fato usar a parte de inteligência artificial? A gente tem desde a infraestrutura, né? Então, o pessoal que está mais próximo lá do back-end, que são os engenheiros de infraestrutura, os provedores de nuvem, desenvolvedor de treinamento, então cientistas de dados, engenheiros de machine learning. Depois a gente tem uma camada que é a camada de integração, que são os engenheiros de software, dados, né, os arquitetos também que vão estar trabalhando ali diretamente, e são essas pessoas que estão construindo ali o GPT, o chat GPT, por exemplo. E aí a gente tem a aplicação de fato, que aí são os desenvolvedores ou gerentes de produto que estão tentando entender como que pode continuar evoluindo ali o produto, como que consegue, que nem o ChatGPT não tinha a opção de você incluir uma imagem, não tinha a opção de você fazer um deep search direto na internet, igual tem no Gemini Pro, que você clica lá, ele já começa a fazer uma varredura na internet, te traz as referências e gera um output ali mais consolidado. E aí tem a camada final, que é a camada consumo, que somos nós, usuários, empresas ou os analistas, que já pegam esse tipo de produto e trazem para dentro de casa para começar a utilizar. Aí, só por título de curiosidade, não sei se vocês chegaram a ver que está uma briga, né, entre essas empresas, Meta, OpenAI, aí a própria Microsoft também está entrando na briga, tem lá a empresa do Elon Musk também, que eles estão se batendo. Então, assim, por quê? Porque a galera tá querendo o quê? Principalmente os engenheiros de software que está ali na camada muito de integração e também os engenheiros de dados ali, engenheiros de machine learning, que é essas pessoas que estão desenvolvendo de fato o produto. E eu não tô falando, e aí eu já estou falando de um nível aqui de complexidade absurdo que é pessoas que navegam muito bem ali, tanto na parte de arquitetura, tanto na parte de engenharia, e que estão construindo de fato a IA que a gente está usando no dia a dia ali, que são esses GPTs. Teve não vou lembrar agora o nome, mas teve um dos últimos funcionários que a OpenAI perdeu,
que o cara recebeu nada menos ali do que mais de 10 milhões de dólares de bonificação, assinado em contrato ali, de que se ele entrega, ele vai, ó, você está recebendo 10 milhões de reais. Fora salário, fora outras bonificações que tem. E chega a ser até absurdo, né? Porque um jogador de futebol, antes, um jogador de futebol que tinha como os melhores ranges de salário, a gente começa a ver essa corrida ali de contratação, que é as empresas entenderam agora, ó, opa, a gente precisa trazer esses talentos para dentro de casa, a gente vai pagar o que for necessário. E o Zuckerberg, ele está disposto a pagar o que for, que ele já roubou pelo menos, acho que uns 6 ou 7 engenheiros aí da OpenAI, e eu acho que ele vai continuar roubando porque ele já entendeu o jogo e quer continuar nesse campo aqui muito bem posicionado, que é o que a Oracle está fazendo, né? O que a Oracle também está fazendo. Não é à toa que as ações da Oracle aí valorizou, pelo menos o meu aqui valorizou uns 30, 40% nessa última semana. Pode passar, André, por favor. E aí eu gosto de pensar um pouco nessas camadas, assim, tem algumas pessoas até do time, de modo geral ali, seja de business ou de health do time do Fleury, que às vezes a gente olha um problema e o pessoal quer começar pela tecnologia. Então já teve casos ali, o pessoal fala assim, vamos usar uma rede neural aqui para resolver esse problema. E às vezes é um problema muito simples, é um problema, na verdade, supervisionado, que nem precisa de rede neural, e o pessoal quer ir para o algoritmo mais complexo, e eu tendo a pensar assim, tá? Aí é uma opinião mais pessoal. Quanto mais complexo o algoritmo, que são aquelas camadas que vocês viram, que é a última camada, é mais complexo para eu explicar para o usuário também, que é onde que a gente cai numa camada aqui de explicabilidade. Então, eu tendo a usar mais algoritmos simples de machine learning, seja regressão, seja classificação, uma árvore, porque eu consigo plotar para o usuário final e falar, olha, é por isso que o modelo está tomando essa decisão. E aí, quando eu vou para um modelo de rede neural, é mais complexo porque eu passo a informação para a rede e às vezes eu não consigo entender em que nó que ela tomou aquela decisão e por que que ela chegou naquela decisão. E aí eu tenho que usar outro algoritmo fazendo um contraponto para conseguir ter essa resposta um pouco mais precisa ali, um pouco mais clara. E aí, para quem está vivendo aqui o lado também do pessoal de negócio, né? Porque o nome da área é isso, né? Data Science Business. A área de negócio é incrédula, ela acredita que, olha, não funciona isso aí. O que você está me dando de resposta não está fazendo sentido nenhum. Então, a ideia do canivete é que a gente começar pelo problema e depois a gente escolhe a tecnologia, o algoritmo que a gente vai trabalhar no decorrer do tempo ali de um desenvolvimento de um projeto, beleza? Pode passar, Andrezão. Tentar acelerar aqui. Eu trouxe duas coisas, uma que vocês me pediram ali no material, que é um pouco sobre ética, e outro um pouco sobre AI First. Eu vou falar no dia 30 lá, até o pessoal da DT chamou para fazer um podcast lá com eles sobre esse tema. Eu acho que é legal trazer aqui para vocês. A gente falou muito sobre cultura data-driven, né? Nessas últimas mentorias. E aí o próximo step agora, que é o que todo mundo está falando, é você ter uma cultura AI First. AI First, e aí eu desenhei esse slide muito com o que eu vejo na minha cabeça aqui, o que eu penso em relação a esse processo. Primeiro, é um processo cultural, então você já viveu a cultura ali, você já está implementada a questão de você ser uma empresa data-driven, mas todo produto, a gente costuma pensar nele com as funcionalidades que eu consigo atender meu cliente. E a área de dados, ela nunca foi tratada como parte do produto. É sempre isso aqui é uma funcionalidade a mais. Isso aqui é um aditivo a mais. Eu olho para o meu banco de dados depois que o meu produto já está implementado. E aqui você muda um pouco essa ótica, você coloca o dado no meio. Então, antes de você desenvolver o produto, você olha para os dados para entender, né, qual que é o contexto ali, se faz sentido ou não trazer esse tipo de funcionalidade. E a IA, ela não, eu penso assim, a IA ela não é mais apenas um aditivo no seu produto, né? Eu não estou usando só apenas a OpenAI ali, a API deles, para poder fazer uma transcrição de uma chamada, que a gente está usando aqui do Teams. Eu não estou só pensando na camada final ali, que é a camada ou o público final. Eu estou pensando em como que essa IA consegue revolucionar meu produto e se tornar até diferente ali dos demais concorrentes. E aí, talvez até um exemplo assim que eu acho bem legal, eu sou muito fã deles assim do que eles fazem, é o time do iFood. Se vocês pegarem alguns podcasts ou vídeo ali do que o Diego Barreto está falando,
Ele tem um podcast dele que ele deixa bem claro, cara, se o time de inteligência artificial, o time de ciência de dados parar, se a área acabar, acabou a empresa. E ele traz isso muito claro. Ele fala, ó, se o time de inteligência artificial acabar, acabou a empresa. Porque a todo momento o iFood ele posiciona a inteligência artificial no meio e não depois que o produto já é implementado. Seja para calcular a rota de entrega, né, a rota ali de entrega de um pedido, para ver a disponibilidade, eles têm algoritmo para ver a disponibilidade daquele entregador, né, se aquele entregador está disponível ou não para poder atender, o tempo de atendimento do próprio restaurante, né, a questão de avaliações, clientes que estão sendo bem avaliados. Então, todo o processo, até o processo de automação, de novo, está no meio, no centro da cultura da empresa. E ali você tem insights, processos, pessoas, análise, tecnologia ao redor para dar suporte para a solução. E não ao contrário, né? Que dados poderia ser uma dessas bolinhas menores aqui, tá? E aí você tem produtos e ações. E essas ações elas estão acontecendo ali, tomando as decisões em 3, 4, 5 minutos ou até menos tempo. E aí eu quero trazer mais um exemplo para talvez ficar mais claro na cabeça de vocês. Ontem teve um amigo meu que participou junto aqui com o time, o Kabata, ele participou e mostrou um pouco ali na reunião que a gente teve, como que a Magalu está usando modelos de IA para a parte de price, que é a parte de precificação. Hoje, em menos de 3 a 5 minutos, a Magalu precisa tomar uma decisão de que ela vai subir o preço, não vai. Quem já trabalhou em varejo sabe como que é apertado. É brigando por preço todo dia, brigando por margem. E tem um modelo hoje lá que toma pelo menos 80% de decisão no price da Magalu diretamente. Poderia ter uma outra equipe, poderia ter um time ali mais comercial trabalhando, e ainda tem um time comercial, tem um time apoiando e trazendo esses resultados para o modelo. Mas você tira um pouco ali a ideia de eu preciso de uma análise manual, traga uma IA para o centro, para a tomada de decisão, e você coloca as pessoas ao lado para ajudar a entender e calibrar essa solução. Ele trouxe isso ontem, eu achei bem legal, porque quando eu saí de lá, esse modelo que eles criaram, que eles chamam de Exaltar, é um modelo que só tomava 5% de decisão no catálogo da Magalu de Price. E hoje já toma 80%. É muita coisa. Então, e o iFood faz isso também. Isso, para mim, é uma empresa AI first. Não é só, vamos contratar o Copilot aqui porque todo mundo está contratando o Copilot. Vamos contratar aqui a Databricks, que é a parte lá do GN deles, porque está todo mundo contratando. Cara, se isso não está enraizado na sua cultura, não serve de nada. Você só está colecionando ferramenta, você só está pagando um recurso caro para esses fornecedores. Desculpa ser direto, mas no final você está jogando dinheiro no lixo da empresa. Essa é a verdade, tá? Então, esse slide aqui é um pouco do que estava na minha cabeça, tentei tangibilizar para vocês, mas é um pouco do que eu vejo também, tá? Não sei se o André eu não alinhei isso com você, André, mas se você achar que é algo diferente, fica à vontade aí para discordar. Nada, é realmente isso. E até gostei muito do exemplo do iFood. E acho que assim, começa a reparar no dia a dia, pessoal, todo aplicativo que vocês usam. Então, rede social nem se fala, né? É tudo AI first. Você abriu, até o iFood, abriu o aplicativo, já aparece a recomendação de restaurante. Algoritmos de recomendação foram os que mais geraram um valor positivo para as empresas da indústria de machine learning. Pensa na Netflix, abriu lá na Netflix. Todos os quadradinhos que aparecem está sendo recomendado por um algoritmo. Então, são produtos que já nasceram pensados em decisões direcionadas por um algoritmo. Então, é uma mudança cultural isso. É você falar assim, eu não vou botar exatamente o que vai aparecer para o cliente ali. Eu vou deixar um algoritmo mostrar para aquilo para o cliente. Eu sei que vai ser muito melhor do que se eu chumbasse ali um filme lá, o top um filme do mundo é uma regra geral. Essa aí, beleza, é uma regra clara, mas qual que é o filme que eu devo indicar para o André, para o Lucas, para a Pam, para qualquer pessoa? Então, cada um tem seu perfil, os seus últimos filmes assistidos. Então, essa parte de recomendação é essencial para e-commerce, para redes sociais, né? Talvez você conheça essa pessoa, é uma recomendação. Então, esses produtos acabam virando aqueles produtos que a gente mais usa no dia a dia, porque eles são muito úteis. E é por isso, e tudo isso por causa dessa cultura AI first. Pode falar, Pam. Meninos, eu tô vivenciando agora lá dentro da nossa casinha um cenário aonde tem a intersecção entre RPA, AI
e um simples algoritmo, sabe? Cara, isso tá me dando um nó na cabeça, Uhum. porque dentro do que eu recebo lá na nossa lista, eu tenho muita solicitação ou desejo que eu vejo que tem mesclado ali, sabe? Tipo, uma automação misturado Sim. com um algoritmo, uma automação misturada com AI. E aí eu fico, caraca, cara, isso aqui é AI ou não é? Boto na lista ou Uhum. não boto, sabe? Tem uma imagem mais para o final que talvez ajude a responder. Eu vou esperar para chegar lá, senão acho que eu vou me empolgar, porque é um assunto muito legal esse que você trouxe. Mas basicamente, você pode ter RPA é automação de processo, basicamente. Vamos pegar um exemplo do Natan, que ele automatizou o reporte com e-mail, ali no SQL. Suponha que seja com Python, que a gente estivesse usando. Então, qual que é vamos lá, RPA? Ele fez uma automação que pega os dados de um banco, calcula algumas métricas e manda por e-mail. Às vezes, a demanda da empresa poderia ser essa. Ah, hoje é uma pessoa que vai lá, extrai na mão, faz isso, preenche o e-mail. RPA poderia ser simplesmente automatizar isso. O que seria RPA com machine learning? Ao invés do Natan estar fazendo as métricas usando SQL, ele definindo as métricas, às vezes é um próprio modelo que vai pegar, assim, é um processo que vai pegar esses dados, o modelo vai gerar algum resultado a partir desses dados. Então, às vezes vai dar, por exemplo, no caso do Fleury, né? A gente tem um score de churn. Qual que é a probabilidade daquele cliente não estar mais usando a marca? Pode ser um processo automatizado que pega uma vez por semana o histórico dos clientes, roda, vê a probabilidade de cada um e manda um e-mail lá para a diretoria. Óbvio que não vai ser isso, mas manda um e-mail falando um agregado de quantidade de clientes com risco de churn, né? Clientes que a gente tem que focar. Então, o RPA ele pode existir sem machine learning, sem IA, mas ele é muito mais poderoso quando a gente consegue acoplar IA, porque a gente vai estar geralmente resolvendo casos mais complexos. Então, às vezes é um OCR, eu pego um documento, um pedido médico. Eu posso fazer um processo puramente sem IA, que pega um pedido médico, faz um processamento simples e salva os dados num banco de dados, sem usar IA nem nada. O que a IA vai trazer de complemento? Vai potencializar o resultado para a companhia como um todo. Vai ler automaticamente os resultados, os exames, e já vai ver as unidades mais próximas que tem aquele resultado, aquela disponibilidade e avisar aquilo para o cliente. Então, abre um leque de possibilidades no processo que fica muito mais poderoso. Então, assim, RPA você pode usar sem IA, que é o que a indústria fez por muito tempo, ainda faz. A maioria dos processos eu posso automatizar sem IA, mas a IA permite automatizar aqueles mais complexos, que antes não era possível, ou fazer isso mais rápido também com GenAI. Fechou, fechou. Tem muita coisa que dá para fazer, a gente acaba indo pro modelo tailor-made ali, né, que a gente tá Mas no categorizando. final vou mostrar um pouquinho que é um modelo baseado em regras, ainda é muito usado. Fechou, valeu, André. Segue aí. Obrigada. Imagina. Ó, pessoal, eu trouxe até um exemplo aqui da Nubank também, que é uma outra empresa que eu acho muito foda. Eu acompanho bastante eles, assim. Tem até um canal, assim, por curiosidade, de cientistas de dados da Nubank. Não só cientistas, engenheiro, analistas, que eles compartilham um pouco do dia a dia deles ali dentro. E a Nubank é uma empresa que é igual o iFood, tem 150, 160 modelos rodando de IA em produção, e aí tira modelo, coloca o modelo em produção, testa. Então, esse fluxo ele acontece muito rápido. E aí eu trouxe a ideia aqui, não sei se vocês já utilizaram o cofrinho ali da Nubank. Como que nasce esse produto, né? As pessoas elas começam, a Nubank entende com dados que as pessoas têm ali um pessoal que deixa algum, quando paga uma conta, sobra algum valor. Só que esse valor que sobra na conta ninguém está usando para nada, não faz uma aplicação, não está fazendo esse dinheiro girar. E dinheiro parado a gente já sabe, é dinheiro, né, que não está, você está perdendo dinheiro, né? Porque o dólar está aumentando e você está ali desvalorizando, sempre perdendo poder de capital diretamente. Então, o que que a Nubank começa a fazer? A Nubank ela pega essa ideia, constrói ali o cofrinho,
onde, opa, você fez um pagamento, você não quer direcionar esse valorzinho aqui que sobrou da sua conta já para o cofrinho, aplicando aqui no CDB, que você vai ter tantos por cento. Então, nasce a ideia de olhar para o dado, olhar para as pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento, e claramente eles devem, eu não sei como que foi o modelo, né? Porque, enfim, eles não abrem isso, mas claramente eles têm um modelo ali rodando para fazer esse tipo de recomendação que nem o André comentou. Não só de recomendação, até de otimização, dependendo Sim. ali, para poder ajudar nessa valorização, porque, de novo, o banco também não dá nada de graça. Então, eles, se você está ganhando, provavelmente eles estão ganhando alguma coisa também por trás, né? E a ideia é, depois vocês, eu vou ver se eu consigo achar aqui, porque até um professor meu na FIAP comentou que ele participou muito próximo do projeto ali como consultor. Eu vou, cara, foi tão legal o projeto que, assim, em menos de um mês já tinha, assim, milhões de pessoas e milhões de reais já guardados dentro do cofrinho. E aí, depois de muito tempo, aí veio o Itaú e falou, opa, calma lá, vamos fazer também, porque a Já todo galera, mundo, todo mundo tem uma caixinha agora. agora todo mundo tem uma caixinha, todo mundo tem um cofrinho ali. Então é isso, sabe? É você olhar para o dado, ver de novo como você consegue implementar a parte de a IA no meio do processo e não depois, É. e aí nisso você gera essa experiência para o cliente que eu acho isso, de verdade, é o que eu mais gosto de trabalhar na área, é ver o quanto que a gente consegue gerar de impacto, às vezes de forma simples. Detalhe, a gente só está falando de machine learning aqui. Em nenhum momento a gente falou de LLM. Em nenhum Exato. momento a gente falou de outros tipos de foundation model que tem no mercado. A gente só falou de machine learning. Só para vocês entenderem como que é um pouco mais profundo ali. E o machine learning ainda é o que domina a indústria em termos de modelos em produção para resultados de negócio. Então, o que é o. Isso de qualquer banco, né? Mas o Nubank, que é especificamente, que são os principais modelos? Os modelos de crédito, que é o modelo de machine learning, maioria baseados em árvore, modelos de risco também, saber se é uma transação fraudulenta ou não. Então, são todos dados estruturados que a gente vai estar vendo daqui a pouco. E então, assim, ao invés de. Como é que eram os bancos tradicionais, né? Fazer um requisito de crédito, muitas vezes alguém ia lá bater o olho e saber se aprovava ou não o crédito para o André. O Nubank já veio automatizando isso, pegando mais variáveis importantes, mas principalmente tendo um modelo de crédito muito bom. E aí, com essa política de crédito, no início ele definindo quem pode ter conta ou não, quem vai ter conta. Não era nem conta, né? Era só cartão no início, que era esse modelo. Então, foi uma empresa que o modelo já era o centro de tudo, desde que ela nasceu e começou a ter os primeiros clientes. Quem era aprovado ou não era determinado pelo modelo. Então, são empresas que, quando dão certo o modelo de negócio, elas explodem de crescer, elas dominam o mercado. Boa. E aí, pessoal, uma frase aqui que eu gosto bastante, eu até comentei aqui, a IA ela não é colocada depois, ela nasce junto com a especificação do produto. Então, para quem trabalha com produto, aí a Pamela que trabalha há muito tempo, na etapa do discovery, não é na etapa do delivery, não é na entrega que eu estou olhando para a IA, eu estou trabalhando já com ela no começo. É como que eu consigo potencializar de fato. Pode passar, Andrezão. Eu falei, Pam. Ou- É só colocar a pílulazinha aí. Eu vejo o pessoal criando um tabu muito grande com IA, e a IA não deixa de ser um desenvolvimento, sabe? É assim como qualquer outro. O pessoal precisa tirar, quebrar esse paradigma, né? Exato, exatamente. Bora lá. Então, aí, pessoal, só para acelerar aqui, que tem bastante coisa ainda de material, eu trouxe aqui alguns pilares que são de desafios éticos. Foi até o material que eu levei lá na Fapcom, né? Então, eu acho que é bem bacana a gente. Esses quatro pilares eles vão nortear muitas conversas, né? Então, justiça, imparcialidade, responsabilidade, transparência e compromisso do processo. Justiça e imparcialidade. Não sei se vocês já ouviram falar, por volta ali de 2016, 18, não lembro exatamente o ano, a IBM decide colocar um modelo junto em parceria com o governo ali dos Estados Unidos e Nova York para fazer a detecção de criminalidade. E nisso o modelo ele começa a ser racista, o modelo ele começa a impactar pessoas, começa a classificar que sempre que aparecesse um homem negro em determinado horário, essa pessoa era um criminoso. E na verdade não, era só uma pessoa voltando do trabalho dele, como qualquer outro ser humano, qualquer outro cidadão ali dentro que mora, né, naquela região. Então, um pouco de justiça e imparcialidade é
E aí a gente volta um pouco para no começo da mentoria. Essas ferramentas, essas soluções, sempre vai ter que ter ali um ser humano para fazer essa calibração. Não adianta. Até agora eu não conheço nenhum modelo que está tomando decisão sozinha e tá ali tá acertando 100%, até porque não tem modelo que acerta 100% dos casos. Então você sempre tem que ter alguém ali, pelo menos fazendo uma amostra, entendendo se está fazendo sentido, porque de alguma forma o modelo ele pode ser preconceituoso, ele pode ser racista, porque tudo depende do dado que eu estou imputando. E se meu dado já tem um viés, que é um viés de região, é um viés de idade, um viés de socioeconômico da pessoa, eu deixo de oferecer um produto, e aí vai ficar mais claro ainda que casa com o que o André trouxe, sem querer, André, a gente não combina as coisas, mas as coisas saem, as coisas funcionam. Por que que a Nubank cresce? Por que que a Nubank se destaca no meio de tanto banco? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, porque eles ofereceram um aplicativo super fácil de mexer. Ah, vou sair do meu aplicativo, do meu Itaú, do meu Santander para ir para um banco que eu não uso para nada, só porque é bonitinho a interface. Eu tô falando que a interface não é um ponto, tá, pessoal? Meu ponto, assim, não é só isso. A questão é, Nubank ela entendeu que os algoritmos desses bancos, eles não davam crédito para pessoas que poderiam ter crédito, sem ter uma taxa de inadimplência tão alta. Até que se vocês pegarem os últimos resultados da Nubank, foi incrível, né? Vocês verem lá o resultado. E quem que é o público da Nubank? O seio dele é o público, tem muita gente que paga. Eu mesmo falo por experiência própria, eu tenho uma renda muito boa, mas em alguns momentos eu não conseguia pegar um cartão, um limite com o Itaú. Eu falo, cara, não é possível, eu não consigo pegar um cartão nem de 3.000 reais aqui. Que tá acontecendo? E contrapartida no Santander já tinha um limite extremamente bom. Então, aqui que está a justiça e imparcialidade também, que é esses algoritmos, devido à quantidade de dado ou o tipo de dado que você está imputando para esses modelos, sim, você pode ter ali uma certa discriminação sem perceber. Isso é importante a gente tratar ali no meio do caminho. A parte do accountability aqui, que é a parte de responsabilidade, é se o modelo erra, quem que é o responsável? É o André? É o Lucas? É a Pamela? Quem que é o responsável pela empresa? A gente teve casos, já tive casos muito graves assim, de negar uma transação e a pessoa entrar em contato com a empresa e falar: opa, por que que vocês negaram minha transação? Eu quero entender o porquê que vocês negaram. Por direitos a gente consegue isso. Se eu entrar em contato com o banco, eu falo: tá, mas por que que vocês estão negando minha transação? Isso é um direito nosso, concordo? As pessoas só não vão atrás, às vezes por preguiça, às vezes por não conhecer muito o fluxo. Alguém tem que estar responsável ali. E o responsável não é só o cientista de dados que faz, ele é o responsável por manter o projeto. Mas geralmente as empresas, elas renomeiam até um porta-voz ali, que são as pessoas que estão mais próximas ali de governança, o time de governança, para ajudar a endereçar esse tipo de problema. Mas tem que ter um responsável. Seja o responsável técnico, seja o responsável que é o porta-voz da empresa, que vai estar comunicando da porta ali para fora da empresa para o mercado, e até mesmo a empresa por si só, porque se a empresa tomou a decisão estratégica lá no board de criar um determinado tipo de IA, ela tem que ser responsável também. Então a gente tem que encaixar bem aqui. Transparência, eu quero trazer transparência como explicabilidade. De novo, eu prefiro às vezes usar modelos mais clássicos de machine learning, que eu consigo explicar o porquê que aquele meu modelo tomou uma decisão, qual que foi a variável que ajudou ali na decisão final, do que trazer uma rede neural que eu tenho muito mais complexidade por trás. E aí a transparência vai muito nessa linha de, tá, mas por que que o modelo tomou essa decisão? Quais foram os principais critérios ali? Por que que para o André eu estou liberando crédito e para o Lucas não, que os dois praticamente têm uma renda parecida? Os dois são parecidos? Qual que foi a motivação por trás ali? Ah, sei lá, ó, o Lucas deixa de pagar as contas no dia, o André já paga tudo certinho. Isso é uma variável que o modelo, provavelmente eles passam para o modelo, é quase certeza. Então, existe essa questão de transparência e o compromisso aqui, que é um outro pilar ético, que não é um compromisso só da empresa para dentro, é um compromisso do mercado também. Então, a gente comentou do projeto de churn, né, o André comentou ali direto. Minha maior preocupação era assim: tomem cuidado para essa mensagem não aparecer para o paciente de uma forma que o paciente entenda de outra forma. Isso tem que ficar da porta para dentro de casa. A forma como a gente vai tratar o processo,
a gente não pode abrir de uma forma sem trazer uma explicação tão clara. Então, tem coisas que a gente vai manter dentro de casa e a tratativa vai ficar dentro de casa, que é a famosa ali caixinha, né? Caixinha até dourada ali, que o Nubank não vai vir aqui, vai abrir todos os algoritmos que eles usam para tomar uma decisão de vai liberar crédito, vai liberar conta, não vai. Mas por trás eles têm, tem que ter esse compromisso de garantir que o processo está funcionando, tá? Pode passar, André, por favor. E aí eu acho que os maiores desafios que vocês com certeza já devem ter se deparado com qualquer um desses pontos aqui, que é fake news. A minha maior preocupação, eu de verdade, eu não sei até onde vai. Essas imagens que estão sendo geradas, elas estão cada vez mais reais, difíceis de até você comparar e falar, cara, quem que é essa pessoa? Não é? Olha, não dá para entender. Às vezes tem uma página no Instagram lá que você acha que é uma pessoa e não é uma pessoa, é uma IA que foi criada, e tem acontecido muito isso no mercado onde as pessoas estão usando dessas ferramentas até mesmo para atacar pessoas famosas. É só vocês pegarem lá o caso da Scarlett Johansson, que basicamente pegaram uma imagem dela e recriaram uma foto dela, uma foto dela nua, que, cara, não existe aquela foto e que para ela como uma atriz assim renomada, assim super bem posicionada, como que ela explica isso? Uma coisa é o Lucas lá, alguém fazer um negócio meu e jogar na internet e ninguém tá cagando, ninguém nem vai saber quem que é. Outra coisa é você pegar uma pessoa famosa, uma pessoa que o trabalho dela é a imagem dela pessoal, né? Então, como que a gente faz isso? E aí tem a questão de fake news, né, que a gente viu principalmente em época de campanha, sem entrar aqui nos meios políticos, mas o próprio caso da Cambridge foi um alerta para o mundo de, pô, o Facebook está dando os dados das pessoas. O André dá risada, mas é um caso É que o que bizarro. era para melhorar piorou dali para frente. Só piorou, os caras deram os nossos dados. O Facebook abriu os nossos dados e deu para uma empresa que fazia ali toda a parte não sei se vocês sabem, mas o marketing é uma área que tem muito dado também, né? Pelo menos as áreas mais avançadas têm. E começaram a criar campanhas, segmentações para publicar exatamente, comunicar exatamente como eles gostariam de fazer durante as campanhas ali é, do presidente Donald Trump. Então, assim, foi o que aconteceu, né? Então, assim, são esses cuidados que a gente tem que ter. Desigualdade digital, que é um ponto que eu acho que é muito forte. A gente está num país ainda subdesenvolvida ali de submundo, mas tem outros países em condições piores do que nós. Né? Se a gente pega a África, hoje eu tenho acesso aqui ao GPT, consigo rapidamente fazer pesquisas, consigo estar à frente, ser mais produtivo. Tem países que nem a gente pega o continente ali, pelo menos a parte ali toda do lado da África, as pessoas não têm, a gente ainda, lá a gente está falando ainda de uma questão de sanidade, a parte de sanidade básica ali que as pessoas não têm. A gente está falando ainda de questão de matar a fome. Pessoas morrem de fome todo dia. E lá, você acha que eles estão preocupados em falar de IA? Ninguém está preocupado de falar em IA. Essa é a verdade. Então, assim, aqui é uma provocação mesmo, tá, pessoal? É porrada, assim. A gente tá falando de, pô, vamos fazer. O fato da gente estar aqui no sábado, cada um na sua cadeira, eu tô aqui no meu espacinho, o Natan tá no dele, a Pamela, o Márcio, né, o André, cada um com sua aguinha ali, despreocupado, só pensando em como eu dou meu próximo passo na carreira. Tem pessoas que estão sentadas lá do outro lado, e eu sentada com a barriga vazia, esperando alguém levar comida. Essa é uma realidade também do outro lado do mundo que ninguém. Tá todo mundo só IA, data center, data center. Então aqui entra a questão de desigualdade digital. Então a gente está um pouco à frente e essas pessoas estão muito atrás da gente em relação à parte de conhecimento, tá? Viés de discriminação, usei um exemplo aí do próprio IBM, de um caso bem específico. Impacto no mercado de trabalho, sim, a IA vai impactar os trabalhos repetitivos, não tem uma escapatória. Vocês viram agora recentemente o caso do Itaú, que foi por uma questão de baixa produtividade. Não quero entrar muito no viés aqui, mas a real é, cara, uma empresa grande, tem muita coisa que foi automatizada, muita coisa que deu para conseguir enxugar. E aí, essas pessoas, o que que a gente faz com essas pessoas, com essas 1.000 pessoas que foram demitidas? A gente manda embora, a gente faz um trabalho de realocamento dessas pessoas dentro de outras áreas. Então, assim, existe esse trabalho, e aí, na minha opinião, eu acho que as empresas, tanto a empresa, tanto o governo, tem que trabalhar fortemente
para poder dar as ferramentas para as pessoas poderem se reposicionar no mercado, tá? Eu acho que vai um pouco além da esfera só de empresa, vai numa esfera também governamental, de trazer essa disciplina dentro das escolas, que é o que a gente está vendo na China, que é obrigatório você cursar essas matérias aqui que eu estou mostrando, que eu e o André estamos mostrando aqui para vocês. E aí, por fim, a dependência tecnológica também, que é hoje a gente é muito dependente de tecnologias, principalmente dos Estados Unidos. Então, assim, quais são as tecnologias que o brasileiro já construiu? O que que a gente tem nosso hoje dentro de casa? Então, de novo, assim, só reforçando, o pessoal costuma julgar muito, né? Que nem quando eu lembro que quando eu estava na Magalu e a gente estava construindo o Magalu Cloud lá, a galera participando Pode passar, Andrezão. A galera julgando pra caramba o Magalu Cloud. E eu, tipo, cara, a gente tá construindo uma das primeiras. Não é a primeira, porque teve outras tentativas. Mas, caraca, a gente tá construindo uma das primeiras nuvens, uma das primeiras tecnologias próprias brasileiras, nossa. E é tão legal, assim, porque tem muita gente que, pelo menos o que eu vejo, assim, o pessoal que tá saindo da Google Cloud, que é cara pra caramba, não é barato, indo pra uma cloud brasileira e estão conseguindo otimizar pra caramba os custos deles por ter mais transparência, mais clareza ali, quais são as soluções que eles estão usando no dia a dia. Vai lá, configura alguma coisa errada na AWS, você vai ver a fatura chegando no final do mês ali em dólar, e Sim. às vezes você nem sabe. Aí você vai ter que chamar o engenheiro dos caras ou o gerente de conta para tentar te explicar onde você está gastando. É um mercado que tem cada vez ficado mais concentrado, né? A gente vê, a Nvidia valendo 4 trilhões, Google valendo, sei lá, quantos trilhões também. Então, tá valendo isso porque outras estão valendo menos. E então, essa concentração. E esse item 5 que o Lucas comentou é um dos que mais me preocupa, assim, porque às vezes nosso trabalho tira uma pessoa do processo. Então, como é que a gente garante que essa pessoa vai estar indo para uma outra área, um, vai estar podendo fazer um trabalho mais estratégico do que o operacional que ela estava fazendo antes? Então, é muito importante, tanto as empresas, o governo, mas é uma coisa muito difícil. Porque a empresa quer fazer isso, ela tem que fazer um investimento em treinamento. Muitas vezes elas não querem fazer isso, ou não tem dinheiro para fazer isso, ou se tem dinheiro, simplesmente não querem porque vai dar trabalho. O governo é difícil investir nisso, porque é mais um investimento de longo prazo, educação, os retornos são de longo prazo geralmente, então é bem desafiador. E a gente vai entrar numa linha de extrema automação agora, que é uma extrema automação dependendo mais ainda de tecnologia de poucos parceiros, que vai ser tecnologias americanas ou chinesas, que é quem está com dinheiro para investir pesado em IA. Então, vão ser tempos diferentes aí pela frente que a gente vai ver. Manda ver, Natan, que você levantou a mão. Sobre essa questão aí, né? Vamos por de contratar, né? Ferramentas de fora, mas na verdade eu vejo que isso é uma cultura mesmo, né? Do brasileiro. Eu vou colocar aqui, eu não vou colocar em outros países que eu não conheço, mas a gente desvaloriza muito o nosso potencial e valoriza Uhum. muito o que vem de fora, né? E isso é uma cultura, independente se é da tecnologia, mas é carro, marca, tudo que é de fora tem mais valor do que quando é algo de interno, né? Algo nosso. Eu fico me questionando como que a gente não tem indústrias, né? Que, exemplo, não tem uma marca de um carro, não tem uma marca, né? Tipo, realmente assim, meu, um país desse tamanho, com tanta matéria-prima, a É, gente sempre tem que jogar matéria-prima para os outros e comprar aquilo de volta, né? Eu fico, uma indignação assim dentro de mim que eu falo, caramba, a gente tem tanto potencial, tem tanta pessoa boa, por que que a gente não consegue desenvolver uma indústria, uma tecnologia diferente, né? um pouco Sempre que o tem que Lucas falou terceirizar. também, eu acho. Ah, Magalu tá fazendo cloud. Pô, o pessoal critica. Pô, Não vai que dá certo que incentiva, não quer estoura. ajudar. Vai que estoura isso e cresce. Então, assim, vamos incentivar. Mesmo que não dê certo, não vira o tamanho que a gente gostaria, ou que só seja bom para Magalu, vamos investir em tecnologia. Eu acho que o investimento em Mas estamos tecnologia tentando, pública, né? né, tá tentando. Então, acho que aqui é pouco valorizado isso. É muito É isso, valorizado quando dá certo, infelizmente. quando dá certo todo mundo gosta, mas o processo não é muito valorizado aqui. Exatamente. É. Eu não queria entrar muito nesse viés, assim, que o pessoal tem a síndrome do vira-lata ali. Mas, cara, a gente tá falando de um país, que é o que você falou, tem muita matéria-prima, tem muita coisa boa que a gente pode desenvolver.
A gente tem uma tecnologia que é o próprio Langflow, que é construída ali diretamente por um brasileiro, que é o Gabriel. Até conheço o Gabriel, o cara é muito foda, um cara super novo, ele mais o sócio dele. E é uma tecnologia que a NVIDIA está usando, né? O próprio CEO da NVIDIA lá apresentou uma tecnologia brasileira construída aqui e que muitas pessoas estão utilizando. Clio AI, empresa brasileira também, né? Então, assim, só trazendo essa provocação mesmo, claramente, assim, tem alguns pontos ali o pessoal fala, IA é política, IA é política, não tem como. É uma jogada de xadrez, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas tem muita coisa que eu acho que a gente se acaba se subestimando, assim. Se sabota, né? Eu Você vai concordo se muito com o que você falou. sabotando. A gente Vai tem se mais que sa- capacidade suficiente para fazer tudo que a gente quiser, mas é uma sabotagem que a gente faz. Exatamente. E aí, A quais são os cultura caminhos que mesmo. eu vejo, assim, tá, pessoal? E aí eu acho assim, eu tô trazendo um pouco da minha opinião também, tá? Se vocês não concordarem, tá tudo bem, a gente segue também. Acho que tem a questão do letramento, que nem o André comentou, de a gente tentar capacitar as pessoas. O movimento que muito dessas Big Techs estão oferecendo cursos, e isso eu acho muito bacana. Então dá para você fazer. Hoje o acesso à informação está um pouco mais fácil, então você consegue tirar algumas certificações, às vezes até sem pagar. Os modelos treinados com dados mais justos, então entender o que que é o dado ali que a gente está incluindo, não só apenas pegando um monte de dados e jogando para IA, que aí pode virar aquele problema do modelo ter seus vieses. O elemento humano na tomada de decisão não tem como. Projetos que eu faço aqui com a área médica, olhando ali monitoramento de linha de cuidado, o médico está sempre me apoiando, não tem como, porque são dados sensíveis, são informações sensíveis ali do paciente. A gente precisa do apoio também do médico, que tem a expertise que a IA não tem, que ela está aprendendo com o médico. Esse é um ponto importante. O monitoramento contínuo, eu fiz um slide de monitoramento, depois eu até mostro para vocês um momento assim. Todos os nossos modelos dentro do Fleury, eles entram para uma esteira e saem com o output de todas as métricas do modelo e que roda direto no Teams, tá? Todos, sem exceção. E lá na Magalu era a mesma coisa, todos. Por quê? Precisa monitorar como está a acurácia do modelo, como está a precisão, como está o recall, que são métricas que a gente está olhando para o modelo. E eu tenho todo dia, estou falando com vocês aqui, e o Teams está disparando aqui, que é um grupo que eu tenho com o time, que é onde a gente está fazendo esses monitoramentos. Alinhar o sistema com a IA, então, como que eu posso aproveitar ali, pensando nesses fluxos hoje de RPA que ainda assim é utilizado, com um monte de regra. Talvez eu não precise dessas regras, porque tem um fator que eu acho que é importante. Se ninguém atualizar a regra, a automação está errada. E regra do negócio quase não muda, né? Proteger os dados dos usuários, dados sensíveis são diferentes de dados. A gente tem tanto dados sensíveis e a gente tem dados. Fugiu a palavra agora. Caramba, fugiu agora a palavra. A gente tem dados sensíveis que são dados que a gente não pode ter de fato ali um acesso direto. Então, pensar aqui um exemplo, o exame de um paciente ali, eu não posso ficar abrindo o exame dele e compartilhando com todas as pessoas. E lembrei a palavra dados pessoais. São dois termos diferentes, tá? Duas caixinhas diferentes. Um dado pessoal da Pamela é o CPF dela. Eu não posso ficar pegando o CPF da Pam e sair compartilhando com todo mundo. Se eu compartilhar só o CPF, talvez eu gere um nível de impacto. Mas se eu pego o CPF dela e compartilho com o exame, o impacto é outro. Beleza? Então tem esses dois termos no mercado e essas diferenças. E aqui a gente conseguir estabelecer guardrails, que é até onde que essas IAs podem ir. Então, tipo, eu estou perguntando ali para o GPT, eu não quero passar uma informação para ele e depois, quando o André for fazer o mesmo prompt, ele dá a minha informação para o André. Então, são alguns guardrails que a gente pode configurar diretamente ali no modelo. Até quando você está construindo ali, a gente vai começar a construir agente de IA, você consegue flegar ali quais são os guardrails que você quer configurar no processo. Pode passar, Andrezão. Esse guardrails, quando a gente pensa em GenAI, pergunta assim, como fazer uma bomba para o ChatGPT? Ele não vai deixar. Ele vai falar, desculpa, eu não posso te ajudar nisso. Então, o próprio pessoal da OpenAI tem que pensar o que o pessoal vai poder usar nosso produto para algo que a gente não gostaria que fosse. Que é para uso ilícito, coisas
que seriam ruins para a sociedade. E no nosso caso, isso em machine learning já tinha alguns guardrails mais simples, mas eram regras chumbadas. Se o score for tanto, por exemplo, eu quero prever o preço de uma casa, que é o nosso exemplo prático de hoje. Se sair um output lá de 100 milhões de reais, opa, tem uma coisa errada, acho que o modelo desregulou. Então, esse guardrails é uma proteção tanto para o negócio, mas também para o cliente. E hoje, guardrails na parte de LLM é fundamental para o seu modelo não falar coisas que você não gostaria. E aí, pessoal, para a gente fechar essa parte de ética, que é um pedacinho um pouco mais teórico mesmo, existem alguns caminhos que a gente pode tratar e que a própria LGPD já traz também. Então, a ideia é muito pensem no dado, ciclo de vida do dado. Cara, eu criei o dado, eu armazenei o dado, eu vou usar o dado para algum momento, eu posso até compartilhar, dependendo do cenário, e aí eu arquivo o dado e esse dado ele vai ficar lá arquivado e dependendo do dado, eu posso destruir aquele dado. Eu não preciso ter aquele dado por muito tempo. Claro, na área da saúde tem as suas exceções, né? Então, por exemplo, alguns exames você tem que manter pelo menos 10, 20 anos, dependendo do tipo. Então, você tem que manter aquele exame guardado ali para poder, se em algum momento o paciente precisar. Mas dados que nem do próprio usuário ali, Magalu, uma transação, o dado não precisa ficar guardado por muito tempo. Você pode entrar em contato com a empresa que tem lá um porta-voz, falar, olha, eu quero que você apague meus dados. Ou o próprio banco também. Então, é um pouco desse ciclo. Isso garante também que não tenha nenhum tipo de vazamento com todo o dado histórico já, que nem já aconteceu, o próprio Serasa é público isso, que vazou milhares e milhares de dados das pessoas, tá? Pode passar, Andrezão. Existe esse frame aqui bem legal, esse frame da própria PwC, que é um AI Toolkit que ele traz a primeira camada, que é focado muito na parte do dado e a ética ali, pensando naqueles valores. A regulamentação, então a gente sempre vai estar muito próximo ali do time de governança, de LGPD, quais são os dados, o que eu posso armazenar, o que eu não posso, o que eu tenho que criptografar. O time do André fez um baita trabalho, o Tarek, até, André, nas suas férias, me chamou ali e falou, cara, eu estou criptografando esses dados aqui. A gente está passando aqui um facão aqui, vamos ver o que pode e o que não pode estar aberto. Então, faz parte da primeira camada. A segunda camada, ela se desdobra muito na questão ali de quais são as principais ofensas, como eu posso interpretar aquele dado, a privacidade do dado em si, a segurança, a robustez de conseguir fazer esse processo de forma automática, porque eu não vou ficar entrando lá com o martelinho e chumbando ali o que é dado público, o que é dado não público. E aqui, pode passar, pode passar. E aí, por fim, que é os fundamentos éticos ali que eu acho mais interessante que é o que a gente comentou, justiça, garantir que a IA evite algum tipo de discriminação, robustez, garantir que a IA funcione de forma confiável, que ela não fique alucinando ali, dando um resultado qualquer, por isso que é importante o monitoramento, explicabilidade, tornar as decisões da IA compreensíveis para o usuário final, não para o Lucas, para o meu time que está desenvolvendo um projeto de ciência de dados, transparência, revelar como que a IA chegou naquele resultado e privacidade, como que a gente consegue proteger dados pessoais, dados sensíveis e garantir junto ali, principalmente com o time do André, que é um time de plataforma. André, como que a gente garante que não é todo mundo que vai ter esse tipo de acesso a dado? Vamos criptografar? Não vamos? Como que vai ser o processo que você está pensando aí? Então, é um pouco desses pilares que garantem que a gente vai não garantem 100%, tá, pessoal? Eu tenho que ser super sincero com vocês. Mas já é um meio de caminho, assim, de melhor ter isso do que não ter nada ali e ter o dado 100% exposto da pessoa, beleza? Mas deixar auditável, pelo menos. A gente sabe quem acessou o dado, quando que acessou, por que que acessou. Geralmente tem um processo atrelado, então não fica a prova de falhas, mas fica muito robusto a ponto de uma falha ser uma exceção e não ser a regra que era antes da LGPD. Acho que a LGPD foi um grande ganho para todo mundo, para as empresas olharem melhor os dados que possuem, guardar melhor, controlar os acessos, e para nós, consumidores, clientes, saber que as empresas têm um mínimo de cuidado com os nossos dados. Pode passar. Então, para mim, assim, ética da IA é igual um farol. Pode passar, Andrezão, clicar mais um. Ela serve basicamente para iluminar alguns riscos e oportunidades que a gente tem, previne que a gente avance no escuro, evitando alguns acidentes sociais e éticos.
Não vai resolver 100% dos nossos casos, mas é já um primeiro contraponto ali da gente falar um pouco desse tema, que é um tema complexo, é um tema sensível, é um tema que se esbarra em todo momento em questões geopolíticas, mas em algum momento é inevitável a gente não falar. A gente vai ter que se posicionar e falar também, beleza? Pode passar e vamos entrar aí, Andrezão, porque quer aprender Python para dados.